A paz do Senhor. Hoje eu queria meditar no texto que está no livro de Juízes, no capítulo 6, e nós vamos falar sobre uma história de um personagem bíblico, sobre Gideão. No capítulo 6 diz assim a palavra de Deus, verso 1: Novamente o povo de Israel pecou contra o Senhor, e por esse motivo ele os entregou nas mãos dos midianitas. E a mão de Midian se tornou cada vez mais pesada sobre os israelitas. Por isso os filhos de Israel construíram para si esconderijo nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. E sempre que o povo de Israel formava suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles a invadiam, acampavam na terra e devastavam as suas colheitas ao longo de todo o caminho, até o sul, nas proximidades de Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem um jumento sequer. Então nós vamos ver que esse episódio vai relatar um período em que Israel tinha se afastado de Deus e o Senhor suscitou contra eles um povo inimigo, que eram os midianitas, os amalequitas. Eles invadiam Israel e roubavam as suas colheitas, destruíam as suas plantações, e muitas vezes nós vivemos períodos de escassez, períodos de dificuldade, porque nós não nos posicionamos diante de Deus. Muitas vezes estamos fazendo aquilo que não agrada ao Senhor, estamos como esse povo, se desviaram da verdade, estavam adorando outros deuses, aqui era Baal e outros deuses. Então o Senhor suscitou os inimigos, e é assim que Deus age. O juízo de Deus é algo real, e muitas vezes o povo de Deus, ele não está preparado para lidar com o juízo de Deus. Cremos nas misericórdias do Senhor, cremos no poder de Deus, mas quando se trata do juízo de Deus e a correção de Deus, o povo de Deus não consegue discernir nem identificar isso. E o povo foi sendo cada vez mais espremido, mais acuado, até que teve que fazer esconderijo nas cavernas e nas fortalezas. E vai aparecer um personagem nessa história, que é Gideão, que vai malhar o trigo num lugar que não era apropriado para malhar o trigo, né? Ele estava malhando o trigo no lagar, não era apropriado, porque o trigo tinha que ser malhado no lugar aberto, com luz, para que o vento desse e aquilo que fosse palha voasse. Então ele levava o dobro do tempo para poder malhar o trigo, mas ele não desistiu, ele continuou. E assim devemos ser nós. Nós, às vezes, não temos consciência que a bênção do Senhor não é só para a minha vida, é uma bênção que vai ser estendida para a minha casa, para a minha família, para a minha igreja, para o meu bairro, para a minha nação, para o meu estado e para outras nações. Muitas vezes direcionamos as bênçãos de Deus só para nós mesmos, e isso não pode ser assim, porque a bênção que vem sobre a minha vida tem a ver comigo, com aquelas pessoas que estão ao redor de mim. Eu abençoarei e serão benditos todas as famílias da terra, foi que Deus disse para Abraão: aqueles que te abençoarem serão abençoados, e aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Nós vamos ver que a bênção do Senhor foi estendida a nós através de Cristo Jesus. Então nós temos que ter consciência que eu preciso ser abençoadora, mas para isso eu preciso ser abençoada pelo Senhor através de Cristo Jesus. E nós vamos ver que o anjo do Senhor vai aparecer a Gideão e vai dizer que ele é valente, que ele é corajoso, e ele não se sente nesse momento, nessa condição. E hoje eu quero te dizer que Deus é aquele que nos fortalece mediante as adversidades que nós temos vivido, mediante o isolamento, mediante ao esconderijo que muitas vezes temos que estar, porque agora é um tempo de reclusão, é um tempo de nós meditarmos, é um tempo de nós darmos atenção à nossa família, a edificarmos na nossa casa, para que a gente se fortaleça e venhamos a ser famílias fortes, para sermos igrejas fortalecidas nesse momento de tanta adversidade, de tanto inimigo que se levanta, principalmente
no cenário político que nós estamos vivendo na nossa nação brasileira, muitas pessoas se levantam para tentar intimidar o povo de Deus, mas saiba que nós detemos o poder do iníquo. A igreja do Senhor detém o poder do iníquo, e isso é uma promessa da palavra de Deus. Eu tenho que me apossar dessa promessa e ser atuante. E aí no versículo 11 do capítulo 6 vai dizer: o anjo do Senhor veio e assentou-se sobre o grande carvalho que está em Ofra, que pertence a Iosha ben Abizer, Joás, filho de Abizer. E aconteceu que Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo no tanque de prensar uvas, a fim de ocultá-lo dos medianitas. Ele não ficou paralisado, ele continuou, ele arranjou uma estratégia para poder malhar o trigo. E nós precisamos discernir e criar estratégias em Cristo, em Deus, para podermos atravessar esse período menos bom. E o Senhor hoje vai nos ensinar, vai nos fortalecer, vai nos dar capacidade de raciocinar e tomarmos atitude. Quando nós paralisamos, nós ficamos petrificados, o medo paralisa. Mas quando nós temos atitude, o Senhor, ele vem ao nosso encontro. Foi o que aconteceu. E ele vai aparecer de Gideão e vai dizer que ele é valente, que ele é guerreiro. Olha, Deus está dizendo hoje: seja valente, seja guerreiro, e venha trazer a palavra de Deus como uma espada afiada na sua vida, para você derribar todos os inimigos, a incredulidade, o medo, a prostração, a preguiça. Isso tudo não vem do Espírito de Deus, porque o medo é nocivo, a ansiedade ela é contra a fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Mas é uma fé, não, é uma fé em Cristo Jesus. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. E o anjo vai dizer, Gideão vai dizer: ai meu Deus, se Yahvé estivesse conosco, que nos sobrevém toda essa calamidade. Ele vai questionar: se Deus estivesse comigo, por que está me vindo essa calamidade? Por que está vindo essa calamidade toda? Porque Deus queria mostrar o poder dele, porque Deus queria julgar o povo que estava distante do Senhor. E hoje eu te convido: se aproxime de Deus. Muitas pessoas acham que porque várias igrejas estão fechadas ou não estão com as suas atividades todas funcionando na sua totalidade, elas estão enfraquecidas. Não, o que nos fortalece é nossa comunhão com Cristo Jesus, fechando a porta do seu quarto, é a sua comunhão com a palavra de Deus, é o seu devocional diário, é você se examinar diariamente. É isso que vai fortalecer, ouvir a palavra. Ouça a palavra de Deus, ela que vai produzir fé no seu coração. Os sinais são uma bênção, eles acompanham a palavra, mas sem a palavra nós somos enfraquecidos e derrotados. Haverá o tempo sim que essa pandemia vai cessar, as atividades vão voltar ao normal, mas vamos ser prudentes. Agora é tempo de nós refletirmos aquilo que está ao nosso redor e nos fortalecermos em Cristo. E ele vai questionar, vai dizer no versículo 13: ai meu Senhor, se Yahvé estivesse conosco, por que tem essa calamidade? Onde estão as maravilhas que os nossos pais nos contam, quando afirma que não fez o Senhor subir ao Egito? Entretanto, agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor nunca nos abandona. Nós é que saímos da proteção de Deus. A mão de Deus está estendida e não está encolhida. O homem tem que ficar aqui. Quando o homem resolve andar no seu próprio caminho, na sua própria vontade, ele fica fora do esconderijo do Altíssimo, ele fica fora da sombra do Onipotente, ele fica fora do descanso de Deus. Jesus é o nosso descanso, Jesus é o nosso sábado, Jesus é a nossa redenção, Jesus é o nosso socorro bem presente na angústia. E o povo naquela época tinha se distanciado de Deus e tinha seguido segundo o seu próprio coração, adorando outros deuses, tinha provocado
a Deus. Deus é um Deus de ciúme. A Bíblia diz que a glória dele, ele não dá a outro. E nós precisamos entender isso. Então o Senhor olhou para Gideão e disse: vai com a força que tu tens, vai e liberta o povo de Israel das mãos de Midian. Ora, não sou eu que te envio? Ou seja, não sou eu que te envio. Deus estava capacitando Gideão para uma tarefa específica. E Deus há de nos capacitar a atravessar essa situação, nos dando graça, nos dando paciência, nos ensinando a perseverar na promessa e na palavra do Senhor. Mas para isso Deus precisava tratar com o coração de Gideão. Deus precisava arrancar a incredulidade, arrancar a insegurança e arrancar o medo. E Deus, ele conhece a nossa estrutura. Então Gideão vai pedir um sinal. É errado pedir um sinal? Não. Mas é muito melhor a gente confiar de cara e não andar por vista, mas andar por fé, porque a Bíblia diz que o justo viverá da fé. E nós precisamos aprender a andar de fé em fé e de glória em glória. E nós vamos ver que Gideão vai pedir um sinal, vai confirmar de novo o sinal, vai pedir outro sinal. Eu não vou me estender para a gente poder pular. Ele vai pedir um sinal. Versículo 36 do verso 6. Então Gideão rogou a Deus: se vai de fato salvar Israel por meu intermédio, vai. Depositarei uma porção de lã no local onde malhamos o trigo. Se de manhã o orvalho estiver molhado e a lã e o chão em volta dela estiver seco, então poderei ficar certo que tu realmente me usarás para libertar o povo de Israel. Deus estava tratando. Então ele pediu um sinal. Deus efetuou. Não satisfeito, ele precisava confirmar. Então, passo a passo, Deus vai tratando com o coração de Gideão, fortalecendo e preparando ele para essa tarefa. E hoje Deus vai nos preparar para essa tarefa de irmos, sermos vencedores em Cristo, cremos na misericórdia de Deus, cremos no socorro e na provisão que o Senhor dará a cada um de nós nessa manhã. E ele vai pedir um segundo sinal. Versículo 39, Gideão suplicou a Deus: não te irrites comigo, se ainda me permite que eu faça uma última vez a prova da porção de lã. Desta vez, que nada fique seco, senão apenas o velo, e toda a terra ao redor cubra de orvalho. E Deus fez conforme Gideão tinha pedido. O segundo sinal veio. Agora vem uma segunda etapa. Como ele organizar isso para vencer os inimigos? Muitas vezes nós queremos pular etapas nas nossas vidas. Deus quer que a gente viva o processo de santificação, o processo de rendição total a Ele, o processo de submissão à palavra dEle, para que a gente possa vencer o maligno. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sem sujeição a Deus, não temos poder para resistir a Satanás, e aí ele fugirá de vós, e nós seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então Deus vai conduzir Gideão à vitória. Então Gideão vai começar a montar um exército, só que esse exército vai ser muito grande, e Deus queria que Gideão entendesse que não era na capacidade de Gideão, mas era no poder e na bênção que o Senhor iria dar. E Deus sempre trabalha com remanescente, Deus sempre trabalha no número, na minoria. É interessante que nós vamos ver em todo o tempo. Se a gente olhar para a história de Israel, até atual, nós vamos ver que em 1948, quando Israel voltou a ser um estado, voltou a existir, né? Os povos árabes se voltaram contra Israel, e apenas com 6 aviões, que depois se tornaram 3, eles conseguiram destruir e bombardear aqueles exércitos inimigos que estavam contra o estabelecimento do Estado de Israel. Ou seja, Deus é um Deus fiel, que sempre na sua infinita graça e misericórdia vai nos socorrer e vai nos suprir, mas mostrando que tudo vem dele, e tudo é por ele, e tudo é para ele. Então vai se juntar os soldados, e nós vamos ver que Deus vai usar. Se juntam 22 mil, depois 10 mil, e depois Gideão vai ficar com 300 homens apenas.
né? De novo Deus vai tratar com Gideão. Gideão não vai olhar para aquilo que é natural. Quando nós tiramos os nossos olhos daquilo que é eterno e olhamos para aquilo que é natural, nós somos vencidos, gera em nós ansiedade, incredulidade, preguiça, ansiedade, depressão. Nossas emoções ficam aprisionadas. Hoje é dia de lançarmos isso fora e crermos que o Senhor faz infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, e aquele exército Deus vai dar um sinal. Aqueles que bebessem como a água no riacho como o cachorro seriam separados daqueles que não bebessem, e Gideão vai com 300 homens, mas ainda existia, se calhar, no coração de Gideão algo que precisaria ser arrancado. Para a gente vencer a batalha, eu tenho que estar com o meu escudo, né? A nossa guerra não é contra a carne nem sangue, mas é contra principado e potestade da maldade nos lugares celestiais. Eu preciso estar com a minha armadura completa. As minhas emoções têm que estar depositadas no altar do Senhor. A chama do Espírito Santo tem que arder dentro de mim para que eu possa vencer sem nenhuma dúvida. A dúvida não procede de Deus, né? A Bíblia diz que aquele que duvida é como a onda do mar, ora tá para cá, ora tá para lá. Se você duvida, você precisa buscar ao Senhor para saber o que Ele realmente deseja, o que realmente Ele quer, o que Ele realmente espera, para que Ele venha gerar em você essa fé que rompe, né? Rompe barreiras e manda a montanha sair e manda a montanha se desaparecer. Jesus vai dizer: se a gente tivesse uma fé do tamanho de um grão de mostarda, nós ordenaríamos e todas as coisas seriam estabelecidas, né? O inimigo das nossas almas, ele trabalha dentro das nossas emoções, aprisionando os nossos sentimentos, nos causando desamparo, tristeza, fazendo que a gente olhe para aquilo que está ao redor e não olhe para da onde vem o socorro, que vem do Senhor que fez os céus e a terra. Deus sempre socorre o seu povo. Deus sempre vai socorrer aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É promessa da palavra de Deus. E nós vamos ver que Gideão vai, né, com aqueles 300 homens, mas havia também algo que Gideão precisava vencer. Aqueles 300 homens vão, mas ainda havia, de repente, aquele sentimento: eu vou, como é que vai ser só com 300 homens? Eles têm um exército muito grande. Eu quero dizer para você que quando Deus trabalha, Ele se encarrega de ir na nossa frente. Ele vai destruindo tudo aquilo que não procede de Deus e vai estabelecendo a vontade dele, que é santa, perfeita e agradável. A vontade do Senhor é perfeita. E nós vamos ver que Deus vai de novo abordar Gideão. Olha, se você ainda tem dúvida, quando for um tempo, você vai descer lá no arraial do inimigo e você vai escutar da boca do inimigo o que vai acontecer. E o inimigo vai ter um sonho, né? Eu não vou ler aqui, porque senão vai ficar muito extenso esse vídeo. E vai contar esse sonho para o outro companheiro dele, e o outro companheiro dele vai falar: isso se não é a espada de Gideão. E Gideão ouviu da própria boca dos inimigos, dos midianitas, dos amalequitas, que eles iriam ser vencidos pela espada do Senhor e pela espada de Gideão, né? E nós vamos ver que Deus usou uma estratégia. Os jarros faziam barulho e as tochas iluminavam. Quando o inimigo viu, deu a sensação, deu a impressão de que havia muitos. Na verdade, haviam poucos. E sempre foi assim na história de Israel. Até nós vemos quando aconteceu isso na Guerra dos 6 Dias, na Guerra da Independência, eram apenas 6 aviões, 3 que foram sucateados. Depois ele conseguiu com 3. E quando os inimigos olharam aqueles aviões, pensaram assim: olha, Israel deve ter uma grande frota aérea, e retrocederam e foram vencidos. E eu quero te dizer que com Deus é maioria, e você com o Senhor é maioria. Não tenha medo do que possa fazer o homem. Eu tenho visto muitas postagens
é apavorando as pessoas que nós vamos viver o fim dos tempos, que agora é isso, que agora é aquilo. Não se detenha nisso. Faça a sua parte, que é pregar a palavra de Deus, amar as pessoas, ajudar as pessoas que estão em dificuldade financeira. Se você pode, busque ajuda emocional. Não fique trancado dentro da caverna, amargando aquilo que tem te atribulado a alma, porque o Senhor é aquele que vem e passa o bálsamo dele e nos cura e nos fortalece. E nós vamos ver que Gideão venceu, destruiu o exército do inimigo. O exército do inimigo foi vencido. Israel começou a gozar um período de paz, um período de tranquilidade. Mas esse é o grande problema. Quando nós recebemos a bênção, nós temos que vigiar mais ainda, para que a gente não se desvie daquilo que Deus determinou para a minha vida. Deus tem um plano, Deus tem um propósito, que eu venha sempre me submeter. E nós vamos ver que após isso tudo acontecer, Gideão vai pegar ouro dos despojos, vai construir um éfode e vai colocar no lugar aonde ele pertencia. E nós vamos ver que esse éfode era uma estola sacerdotal que só a tribo de Levi poderia ter. Ele não fazia parte disso, ele não era sacerdote. E nós vamos ver que isso mais tarde vai se tornar um adereço de idolatria e de adoração. Cuidado com tudo aquilo que nós vamos fazer, com as bênçãos que o Senhor tem colocado na nossa vida. Tem um verso lá no livro de Malaquias que diz que Deus amaldiçoa as bênçãos. O que é isso, amaldiçoa as bênçãos? Quando nós saímos do centro da presença de Deus e andamos na nossa própria vontade, no nosso próprio querer, nós não temos o sim, o amém de Deus completo, e nós começamos a padecer, porque Deus quer nos fazer voltarmos para o plano dele, porque Deus não tem plano B, nem C, nem D, ele tem o plano A para cada um de nós, e Deus quer que nós estejamos no centro da sua vontade. Deus deu estratégia, Deus viu que Gideão, ele foi perseverante em ter provisão para a família dele, quando ele malhava o trigo no lugar errado. Deus deu a ele o exército, as pessoas queriam acompanhar ele para essa guerra e para vencer. Você não está sozinho, o Espírito Santo está contigo. E se você não tem a Jesus, eu te convido hoje a crer que esse Deus é maravilhoso. Aceite a Cristo Jesus, porque ele é a única fonte de vida. Não existe outro caminho que te conduza a Deus a não ser o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Nesse sangue há poder, nesse sangue há vitória, nesse sangue você esmaga a cabeça da serpente, você detém o poder das trevas e é mais do que vencedor. Mas que vitória é essa? A vitória que vence o mundo é a nossa fé no Filho de Deus. Então eu te convido hoje a, depois que você ter se apossado da bênção, que você aprenda a ter olhos espirituais, humildade, e não queira a exaltação, dizendo eu fiz isso ou eu fiz aquilo, porque o orgulho é aquilo que nos abate, e o Senhor quer nos conduzir em triunfo para uma terra que mana leite e mel. Todo tempo o Senhor quer nos dar essa terra prometida. A terra prometida não é só o céu, mas é uma vida abundante aqui na terra. A terra prometida está disponível a todos aqueles que estão com vontade de conquistar em Deus as suas promessas, né? Mas primeiro eu preciso estar com uma aliança perfeita em Cristo Jesus. Eu e ele somos um, e eu preciso aprender a ouvir o que Deus tem para minha vida. Hoje é dia de Deus levantar os 300 homens para estar ao seu lado. Hoje é dia de Deus derrotar os midianitas, né? Os midianitas pode ser uma depressão, pode ser uma angústia, pode ser um medo, pode ser uma separação. Hoje Deus vai derrubar os midianitas da tua vida em nome de Jesus. Deus vai exaltar o nome dele em ti através do poder do nome do Senhor Jesus. Que você se coloque disponível crendo que ele é fiel para fazer infinitamente mais do que você tem pedido ou você tem pensado. Hoje é dia de você, depois que tiver alcançado a promessa, expulse tudo aquilo que não vem de Deus da sua vida. Não viva na prática do pecado, porque isso te
te afasta de Deus e faz com que você seja enfraquecido. Fortalece o teu coração na palavra. Aprenda a obedecer a Deus, porque a verdadeira vitória está em obedecer ao Senhor. E aí, os desejos do nosso coração, o Senhor, Ele vai satisfazer. Não porque nós somos mimados, mas porque Deus ama aquele que obedece, né? Deus cria em mim um coração puro e reto para que eu aprenda a obedecer a Deus. Se Ele mandar eu para cá, eu vou para cá. Se Ele mandar eu ir para ali, eu vou para ali. Então, aprenda a obedecer ao Senhor. Creia que o Senhor, Ele vai tirar todo medo da sua vida. Não podemos ter medo, né? Temos que repreender o medo. E se eu tenho medo, eu tenho que discernir que eu estou amedrontada. Eu vou para o joelho, eu vou clamar: Senhor, repreende esse medo da minha vida. A minha vida pertence ao Senhor. A minha vida está entregue nas mãos do grande eu sou, que sabe todas as coisas e pode todas as coisas. Eu levanto a minha voz em oração e te convido a entregar tudo na mão do Senhor. Saiba que Deus vai derrotar os midianitas. Saiba que Deus vai levantar o exército que você precisa, vai dispensar os anjos dele para guerrear essa batalha e destronar principados e potestades da maldade nos lugares celestiais. E após ter alcançado a promessa, permanecer inabalável, firme, obedecendo a palavra, não se vangloriando de nada, não fazendo contenda, nem se achando que você ganhou porque você é melhor ou porque você merece, porque a Bíblia diz que tudo que nós recebemos, tudo é uma dádiva de Deus, é pela graça. Nós não merecemos nada, mas a graça de Deus, a irresistível graça de Deus, ela nos alcança, ela nos abençoa através de Jesus. Então hoje, você coloque diante de Deus, saiba que nesse tempo, né, o Senhor vai tirar todo o mal do meio da sua família, do meio da sua casa, do meio do seu trabalho, do meio do seu bairro, e vai exaltar o nome na sua vida através de Cristo Jesus. Seja forte, valente, corajoso, corajosa, não seja intimidado por nada, sabendo que o diabo é periférico. A Bíblia diz que o Satanás está ao nosso derredor, esperando uma brecha para entrar. Ao nosso redor estão os anjos do Senhor. Que nós venhamos a repreender, vamos mandar embora aquilo que não vem de Deus, sabendo que o Senhor vem nos abençoar nessa manhã. Que você seja abençoado nessa manhã através de Cristo Jesus, e que você possa dizer: eu vou me fortalecer na palavra e vou ser valente. Depois de ter alcançado a promessa, eu vou permanecer inabalável e não vou me deleitar. Noé, quando saiu da arca, ele construiu uma vinha e se embebedou. Cuidado para você não ficar distraído naquilo que Deus está fazendo na sua vida e está ordenando na sua vida, para que você seja sempre uma Bíblia onde as pessoas possam ver que verdadeiramente você transparece o bom perfume de Cristo Jesus. Seja um testemunho vivo, até com seu silêncio, de que realmente Cristo vive através de você. Que você possa dizer como Paulo: trago em mim as marcas de Cristo Jesus. Hoje é tempo de derrotar os inimigos, destronar. E se você se encontra em cavernas malhando trigo no lugar errado, saiba que isso é temporário. O Senhor hoje se levanta a teu favor e te faz assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Tenha um bom dia em nome de Jesus.